pesquisas orientadas específicas para a construção desses planos de bairro, que é algo que a gente também entende que deveriam incorporar essas características que podem ser específicas para esses locais, né? Como bem trouxe o Diarã, exemplo da Lomba, né? Que são realidades, no fim, são muitas Porto Alegres dentro de Porto Alegre, e às vezes uma pesquisa única talvez não nos permita padronizar tudo, e a gente vê que é uma constante, porque geralmente os censos, eles acabam, por uma questão de custo, né, eles têm um máximo que ele pode ser ampliado dentro de um razoável, e para ele poder ser executado dentro do tempo e dentro do orçamento que ele tem destinado para ele. Então, acho que é importante o município também pensar em pesquisas específicas nesse sentido. Acho que era isso que eu tinha anotado aqui, Patrícia, para colocar como contribuição, e daí eu ia perguntar assim, se essas referências também eram de conhecimento da pesquisa, né? Como é que eles viam essas referências desses materiais da Unicef, cidades para brincar, né? Que trazem essas recomendações aí do espaço urbano. Acho que era isso. Obrigada. Paulo Renato. Bem rapidamente, pessoal. Primeiro, parabenizar a bela apresentação, o trabalho do Milton Cruz, né? Todas as informações que traz, né? Bom, é isso, gente. A criança, né? É interesse de toda a humanidade, de toda a sociedade, né? A perpetuação da nossa espécie, né? É por isso que a gente acha tão importante, sempre prioriza a educação, né? Porque o cuidado com as crianças e jovens é a base de tudo, né? É o fulcro, né? Digamos assim, o objetivo de boa parte, talvez a maior parte das famílias, né? Então, ter uma cidade acessível, segura, né? As crianças estão dentro desse escopo, né? E a educação, né? Não ocorre só dentro das escolas, que é uma fração importante, talvez a mais, né? Mas se aprende cidadania na sociedade toda, né? Por exemplo, a educação ambiental, ela deve perpassar todas as matérias das escolas e todas as organizações públicas e privadas de atividades humanas, né? Então, a pesquisa também mostra ali o desequilíbrio, né, na distribuição de equipamentos públicos, né? No caso em praças, parques, áreas verdes, que prejudica especialmente as crianças, né? No seu desenvolvimento físico, mental, social, cognitivo, precisa de espaço, né? Precisa, né, a educação nesses espaços também, né? E a gente está vendo um movimento, inclusive, de elitizar alguns desses espaços, como a gente vê o movimento de privatização, concessão de parques, como já aconteceu com a Harmonia, que já está dando até uma confusão de excesso de ruído lá, e agora na Redenção, que é o espaço público, né, menos elitizado, mais popular da cidade, né? De repente aí já começa a elitizar, como já existe privado dentro dos condomínios, né? O pessoal fala tanto dos Estados Unidos como um modelo, né, cheio de ginásio esportivo nas escolas, ginásio público. Aqui perto, quando caiu o ginásio da Brigada Militar, excelente oportunidade, né, para construir um centro esportivo moderno, público, para as crianças se desenvolver, mas não, falta ousadia, falta projeto, prefere vender para construir mais no espigão. Só isso aí, gente. Eu me inscrevi por último porque achei bem interessante, até nesse contexto que a gente colocou a apresentação sobre a mobilidade, né? Porque um dos focos que nós colocamos, que uma das premissas que nós tivemos na questão da revisão do plano diretor é justamente focar no espaço público, né? E por muito tempo o espaço público ele ficou focado na questão da mobilidade, ele, na sua implementação se focou a construção da cidade ficou focada na mobilidade, né? E quando se tratava de praças e parques e equipamentos, com um regramento específico, mas não tinha uma diretriz mais geral, assim como aconteceu com a mobilidade. Então, a gente viu essa provocação por parte da sociedade do espaço público, por excelência, ser o espaço de convívio, né? E aí eu acho que ficou super boa a tua apresentação, acho que está bem em sintonia assim, com o que a gente está pensando, e veio num bom momento, quando a gente falou em mobilidade, o espaço público, as calçadas, né, o espaço de convivência, em especial das crianças, né? Então, eu acho que é um momento da gente refletir, sim, sobre as tipologias, né,
de ocupação do território e como que elas influenciam essa relação com o espaço público. E aí é bem citada a questão dos condomínios. Acho que a gente também tem a gente também concorda, né, pela nossa experiência, que não deu certo, né? Eles acabam se fechando para a rua, né? E a gente tem que sempre buscar, vamos dizer, fazer com que a estrutura fundiária, vamos dizer, estimule que as casas, vamos dizer, que as atividades privadas tenham essa relação mais direta com a rua, né? Então, acho que ficou bem pontuado, assim. Eu gostaria de poder compartilhar, né, a tua apresentação com os demais integrantes, para a gente, num segundo momento, também discutir. Também, quando a gente tratar do tema desenvolvimento social, acho que a gente pode retomar a discussão, né? Acho que seria bem interessante. Não sei se tem mais alguém que tem algum questionamento para fazer para o Milton. Vamos ver. Não temos mais. Então, Milton, gostaria de concluir perspectivas? Tá. Eu gostaria de lembrar vocês como a pandemia, a última pandemia, trouxe de volta a valorização do espaço público, né? Então, praças como as que eu convivo, estou indo, eu acho que nunca tiveram tanta utilização pela população depois da pandemia. Então, as pessoas tiveram que sair para espaços mais abertos, mais protegidos, e que não é uma coisa, um fenômeno só nosso, é mundial. Então, eu estava lendo também uma publicação de uma pesquisa feita no Canadá, como as pessoas começaram a querer sair para o espaço aberto, espaço público, as praças, enxergar coisas que antes elas não viam. Então, também essa questão da pandemia mexeu um pouco com a percepção do que pode ser a cidade. E eu acho que as intervenções que vêm ou no orçamento participativo, ou quem mora na Lomba do Pinheiro, na Restinga, sempre aparece essa questão da deficiência de equipamentos públicos de qualidade, que hoje a gente sabe que são fundamentais para as crianças, para os pais, para as mães, saírem do seu lado privado da casa e encontrarem um outro espaço de convivência, até pela concorrência que tem com as mídias, a televisão, o WhatsApp, o computador. As crianças precisam do espaço público, principalmente na infância, as mães também precisam desse espaço. E eu acho que o projeto urbano, se ele valoriza boas praças, com bons equipamentos, e cada vez mais as tecnologias estão avançando nesse sentido, eu acho que a própria população que se julga da periferia, ela vai mudando a sua relação e percepção da cidade, como a cidade como lugar do encontro, da convivência, e que pode ter, sim, um pouco mais de segurança. Se vocês observarem, por exemplo, ali no Bonfim, que tem uma feira de hortifruti nos sábados, eu acho que é fechada, o que a gente percebe de jovens que estão valorizando esse espaço também de convivência, usando um espaço que antes era desvalorizado, isso mostra como a cidade atual ela está mudando, ela vem mudando no sentido de agregar outras funções. Então, valorizar mais a segurança das crianças, das mães nos espaços, não só centrais, mas também periféricos, nesse sentido que eu achei interessante. Esse estudo que ele mostra que a cidade ainda segrega muito. E o projeto, a gente sabe que um bom projeto de praça, com bons equipamentos na periferia, pode mudar a cabeça das pessoas, que nem tudo se encontra no centro, tem que ir até o centro. Então, seria mais uma forma de superar algumas barreiras que são difíceis, como a falta de renda para ter transporte adequado, a falta de ônibus, e dar acesso às crianças a um espaço que é saudável, né? A socialização na rua, uma rua que é transformada num lugar de lazer, de recreação e de convívio, de encontro entre jovens, ainda mais a juventude que está mudando o seu perfil. Então, nesse sentido que eu acho que a reflexão que a gente fez nesse congresso mostrou quantas possibilidades a gente tem para
mudar um pouco aquela visão de cidade, que é a cidade fordista, só de trabalho. Deslocamento é ir para ir trabalhar, voltar para casa e deu. Não, a cidade também tem que ser um lugar onde tu tem uma feirinha de orgânicos, tu tem uma feira de artesanato, tu tem um lugar de recreação para as mães e crianças seguro, e não é só dentro do condomínio fechado. E eu acho que o desafio do planejamento é esse, é dizer, não, a segurança não é só lá dentro do condomínio, porque senão todo mundo vai se fechar dentro de alguns muros, achando que está seguro. E eu acho que o projeto urbano é muito importante para mostrar que a cidade, sim, ela está se tornando mais acolhedora, quer ser mais acolhedora e quer proteger suas crianças, as mães, os pais que querem ir para o espaço público. Então, é nesse sentido que eu vou passar para vocês depois o último e-mail com as propostas, até para ver se a gente consegue gerar uma boa reflexão dentro dessa discussão da revisão do plano diretor. Muito bom, Milton. Acho que excelente contribuição, né? É importante a gente discutir novamente em outros momentos isso. Acho que é uma das coisas mais importantes, né? Do que a gente está aqui para discutir, né? A questão o pessoal colocou ali lugar de socialização, exatamente, né? O espaço público como o lugar de todos, né? Do convívio, né? Então, de novo, peço, né? Para compartilhar com todos, então, e a gente ter a oportunidade em discutir em um outro momento. E a gente pode aproveitar para aprofundar e tomar como partida em algumas das ações que a gente vai colocar ali no desenvolvimento social, quando a gente for tratar desse tema. Então, acho que a gente vai ter oportunidade ainda de amadurecer. Então, concluindo, então, a próxima reunião, a ideia é que a gente continue, então, tratando do tema da mobilidade. Aqueles que não tiveram oportunidade de falar, a gente vai colocar ali para apresentar primeiramente, né, antes do colega da mobilidade complementar as informações, que vai responder algumas das perguntas que vocês fizeram. E também temos a apresentação do senhor Ricardo Carneiro da Fontoura, que é sobre a Associação Rural de Porto Alegre, a Associação Porto Alegre Rural, que também pretende fazer uma apresentação. Aí a gente aguarda, então, na próxima semana. A gente, a princípio, na próxima reunião, estávamos agendados para o dia 22, na terça-feira. Entretanto, temos algumas respostas priorizando ou preferindo a agenda da quarta-feira. Como a gente não fechou ainda, a gente mantém na terça, na semana que vem, mas na semana que vem, com o fechamento, a gente faz um aviso ali rapidamente para já se prepararem para outra semana, a princípio ser na quarta-feira, ok? Só precisamos aguardar o resto das pessoas votarem. Ok. Só um pouquinho, o pessoal colocou ali, ó, tema mobilidade e infraestrutura. Sim, Merino, vamos tratar desse assunto, a questão da infraestrutura também. Mais alguma questão que queiram pontuar? Podemos concluir? Estão todos ok? Então tá, gente, muito obrigada. A reunião à tarde toda é longa, né? Mas eu acho que é importante, né, para a gente poder fazer as trocas com profundidade, né? Então, tá, obrigada pela parceria de todos. Obrigado. Um abraço. Tchau.